Dados da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, Abramed, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele registrou ao longo de 2023 11.502 internações relacionadas a lesões em que houve internação deliberada de infligir dano a si mesmo, o que dá uma média de 31 casos por dia. O total ele representa um aumento de mais de 25% em relação aos 9.173 casos registrados quase 10 anos antes, em 2014. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência, Abramed. Em nota, a entidade ela lembrou que nesse tipo de circunstância, médicos de emergência são geralmente os primeiros a prestar atendimento ao paciente. Para a associação, o aumento de internações por tentativas de suicídio e autolesões reforça a importância de capacitar esses profissionais para atender aos casos com rapidez e eficácia, além de promover acolhimento adequado em situações de grande fragilidade emocional. Segundo a Abramed, os números já altos podem ser ainda maiores em função de possíveis subnotificações, registros inconsistentes e limitações no acesso ao atendimento em algumas regiões do país. Os dados eles mostram que em 2016 houve uma oscilação nas notificações de internação por tentativas de suicídio, com leve queda em relação aos 2 anos anteriores. O índice ele voltou a subir em 2018, com um total de 9.438 casos, e alcançou o pico em 2023. Estados e regiões, a análise regional das internações por lesões autoprovocadas, ela revela variações entre os estados brasileiros. Para a associação, em alguns deles foi registrado um crescimento alarmante. Alagoas, por exemplo, teve o maior aumento percentual de 2022 para 2023, um salto de 89% nas internações. Em números absolutos, os casos passaram de 18 para 34 no período. A Paraíba e o Rio de Janeiro, de acordo com a entidade, também chamam a atenção, com aumentos de 71% e 43% respectivamente. Por outro lado, estados como São Paulo e Minas Gerais, apesar de registrarem números absolutos elevados, menos 3.872 e 1.702 internações, respectivamente, em 2023, registraram aumentos percentuais menores de 5% e 2%, respectivamente. No movimento contrário, alguns estados apresentaram reduções expressivas no número de internações por tentativas de suicídio e autolesões no ano passado. O Amapá ele lidera a lista, com uma queda de 48%, seguindo pelo Tocantins, 27%, e o Acre, 26%. A Abramed ela destaca que a região sul, como um todo, ela enfrenta a tendência preocupante de aumento desse tipo de internação. Santa Catarina apresentou um crescimento de 22% de 2022 para 2023, enquanto o Paraná identificou um aumento de 16%. O Rio Grande do Sul ficou no topo da lista com um aumento de 33%. De acordo com a associação, o perfil de pacientes internados por lesões autoprovocadas revela uma diferença significativa entre os sexos. Entre 2014 e 2023, o número de internações de mulheres aumentou de 3.390 para 5.854. Já entre os homens, o total de internações caiu ao passar de 5.783 em 2014 para 5.648 em 2023. Em relação à faixa etária, o grupo de 20 a 29 anos foi o mais afetado em 2023, com 2.954 internações, seguido pelo grupo de 15 a 19 anos, que registrou 1.310 casos. Os números eles ressaltam a vulnerabilidade dos jovens, adultos e adolescentes, que juntos representam uma parcela significativa das tentativas de suicídio.
Já as internações por lesões autoprovocadas entre pessoas com 60 anos ou mais somaram 963 casos em 2023. Outro dado relevante é o aumento das internações entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em 2023. Foram 601 registros, quase o dobro do observado em 2011, que foram 315 internações. Para a Abramed, embora o atendimento inicial desses casos necessite de foco técnico, é importante que a abordagem ela inclua também a identificação de sinais de vulnerabilidade emocional, com o objetivo de oferecer suporte integrado. A entidade ela avalia que uma resposta rápida e humanizada pode fazer a diferença no prognóstico desses pacientes, além de ajudar na prevenção de novos episódios. Setembro Amarelo, queridos. No Brasil, uma das principais campanhas de combate ao estigma na temática da saúde mental é o Setembro Amarelo, que este ano tem como lema: se precisar, peça ajuda. Definido por diversas autoridades sanitárias como um problema de saúde pública, o suicídio no país responde por cerca de 14 mil registros todos os anos. Isso significa que a cada dia, em média, 38 pessoas tiram a própria vida. Na avaliação psicológica, especialistas em traumas e urgências subjetivas, de transtornos mentais, representam fatores de vulnerabilidade em meio à temática do suicídio. Mas não são os únicos. Ainda ser uma pessoa LGBT, estar em situação de precariedade financeira ou social, ser refugiado político ou enfrentar ameaças, abuso ou violência, e também o uso de substâncias. Esses e outros fatores contribuem para processos de idealização ou até de tentativa do suicídio. Políticas públicas que possam, de alguma maneira, falar sobre esse assunto sem tabu são extremamente importantes. Instrumentos nas áreas de educação e saúde também podem ser amplamente divulgados, justamente para que a gente possa mostrar de alguma forma que existem possibilidades e recursos amplos para lidar com determinadas situações que são realmente muito estressantes e de muita vulnerabilidade. O cenário global dos dados da Organização Mundial da Saúde indicam que todos os anos mais de 700 mil pessoas em todo o mundo tiram a própria vida. A entidade ela alerta para a necessidade de reduzir o estigma e encorajar o diálogo aberto sobre o tema. A proposta é romper com a cultura do silêncio e do estigma, dando lugar à abertura ao diálogo, à compreensão e ao apoio. Números da entidade mostram que o suicídio figura atualmente como a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. A OMS ela cita consequências sociais, emocionais e econômicas de longo alcance provocadas pelo suicídio e que afetam profundamente indivíduos e comunidades como um todo. Reduzir a taxa global de suicídio em pelo menos 1/3 até 2030 é uma das metas dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Os desafios que levam uma pessoa a tirar a própria vida são complexos e associam-se a fatores sociais, econômicos, culturais e psicológicos, incluindo a negação de direitos humanos básicos e acesso a recursos, destacou a OMS. O fato é que o quê? Nós precisamos quebrar esse estigma que não pode falar. Se você vai falar aqui numa rede social a respeito disso, o seu vídeo ele é descaracterizado, ele não é enviado para tantas pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm receio, têm medo de falar sobre isso. Isso é uma verdade que está acontecendo aí. Nós temos que falar sobre esse assunto para que as pessoas possam estar alerta aos sinais de aviso que as pessoas dão. Eu trabalho na área de dependência química
E eu já tive vários casos de pessoas que, infelizmente, tiraram sua própria vida, direta ou indiretamente. Porque o próprio abuso de substâncias é uma forma de autoextermínio lento. A pessoa ela vai ali se matando de dose em dose, vamos colocar assim. Então vamos aproveitar que Setembro Amarelo, mas que isso possa continuar pelo resto de todo o ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Porque todos os dias tem pessoas passando por problemas. E nós precisamos ajudar essas pessoas. Então eu venho chamar você aqui hoje a começar a pensar fora dessa caixa. Essa caixa desse estigma que não pode falar porque senão a pessoa vai achar ruim. Não. A gente tem que falar isso. Pessoas estão morrendo. E nós precisamos ajudar essas pessoas. Legal? Se você precisa de direcionamento para poder ajudar alguém, ou se você está precisando de ajuda, eu vou deixar o link da Parceiro Sóbrio nos comentários, uma empresa séria com profissionais qualificados para que possam te ajudar, possam te direcionar dentro desse processo, legal? E se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a tudo isso que nós aprendemos aqui hoje. É uma coisa séria e nós precisamos dar ouvidos e ter voz para que a gente possa diminuir e sanar esse tipo de situação. Legal? Shalom, shalom e tamo junto.